boa tarde a todos e a todas. Agradeço muitíssimo o convite para estar aqui, especialmente ao César e à Jânia, com quem eu contactei mais, mas parabenizo toda a equipe organizadora. Também é um prazer conhecer alguns dos colegas da mesa, Joana já conheço de longa data. E, bom, então vamos direto ao tema. Eu preparei algumas ideias em relação a essa mesa, que na verdade são inquietações minhas enquanto docente e militante na área dos direitos humanos. Eu parto do princípio de que conflitos, o tema da mesa é conflitos sociais e direitos humanos. Então, eu estou partindo aqui do princípio bastante consensual na sociologia política, na antropologia da política, que conflitos integram a vida social. Não são anomias, não são patologias, são justamente parte de um contínuo de ajustes e de negociações. Obviamente que isso não significa dizer que, por fazerem parte de uma normalidade, devemos nos acostumar com eles, e especialmente com formas violentas de enfrentá-los, né? Que eu acho que têm sido, infelizmente, as mais comuns há séculos, atravessam todo um sistema educacional, desde que nos lembramos ser gente, maneira como somos primariamente socializados, até como lidamos profissionalmente com os conflitos. Então, acho que a questão que se coloca para a antropologia, que pensa conflitos sociais como conflitos culturais, eu sei que aqui tanto sociedade como cultura são termos bastante desgastados do ponto de vista analítico, até porque neles couberam mais coisas do que talvez eles possam ter comportado e comportado. Mas aqui eu acho que interessa me situar, né? Eu estou falando aqui como antropóloga, que partilha da ideia de que os conflitos são sempre culturais, ou seja, sempre envolvem valores que estão em tensão, porque partilham de significados muito ou pouco distintos, mas que, enquanto tais, podem ser analisados enquanto significados construídos em construção e reprodução. E parto da ideia também de que a cisão sujeito-objeto de conhecimento, ela, na antropologia, já foi bastante revisada, de modo que hoje está mais do que posto que antropólogos não são apenas observadores, mas construtores do conhecimento e muitas vezes dos próprios conflitos que eles analisam. Estão situados, pelo menos, nesses conflitos. E, por fim, queria pontuar, coisas que eu falaria com mais vagar se pudesse, que eu vejo numa gama de possibilidades de enfrentamento de conflitos, num extremo radical, o extermínio do outro com quem nós não concordamos. Extermínio físico e ou simbólico. Nós podemos exterminar alguém simbolicamente. E no outro extremo, mas claro que isso é apenas um exercício analítico, né? Não há pureza nesses extremos. No outro extremo, talvez possamos colocar o que eu estou chamando aqui de uma principiologia dos direitos humanos, ou seja, um conjunto de princípios, não estou aqui falando das práticas efetivamente implementadas, mas são dois extremos que se colocam como possibilidades de enfrentamento de conflitos. Então, nesse sentido, acho que cabe falar rapidamente que há toda uma crítica já na antropologia sobre se os direitos humanos são ou não ocidental-cêntricos, ou seja, situados em todo um contexto ocidental e que, portanto, reitera valores deste contexto. Claro que aqui poderíamos passar horas discutindo o que é Ocidente, o que é Oriente, orientalismo, ocidentalismo, né? Mas a ideia é de que sim, direitos humanos obviamente são datados historicamente, vêm das revoluções burguesas, poderíamos até datar mais remotamente, né, de todo o contratualismo dos filósofos Locke,
Rousseau, Hobbes, mas enfim, deste contexto de que há um pacto social. Mas eu assumo aqui, para discussão, de que apesar de todas as críticas que nós possamos fazer a essa principiologia dos direitos humanos, eles refletem talvez uma das apostas coletivas mais hegemonicamente dialógicas e não pelo menos radicalmente violentas de lidar com conflitos. Em termos de princípios, há uma proposta de não violência. Claro que podemos aqui discutir o quanto os direitos humanos comportam sim uma violência simbólica, né? E muitas vezes não só simbólica. Essa semana mesmo participei de um debate interessantíssimo na USP, em que um colega da Universidade de Ottawa, o professor Álvaro Pires, comentava o quanto há de punitivo no discurso e na prática dos direitos humanos. Uma vontade de punir aqueles que não aderem aos princípios de direitos humanos, a ponto mesmo de se pensar em penas, né? Embora as cartas, convenções de direitos humanos não tenham o jeito de um código penal, nem prevejam sanções, tal como outras legislações, há toda uma demanda por punição, muitas vezes atrelada aos direitos humanos, que é algo que merece muita atenção e muito mais análise do que tem sido realizado até agora. Então, com essas ressalvas, com a ressalva de que também falar em direitos humanos implica uma relação muito direta com princípios da democracia. Então, como fica pensar direitos humanos em contextos não democráticos, é quase que uma aporia, né? Mas se é, então temos aí um nó a resolver muito difícil. E, por fim, ainda nessa panorâmica, né, a questão é a final. Há alternativas para, em pontos nodais de divergências, por exemplo, entre democracia e outras formas de governo, não exterminar uma das partes em conflito, seja simbólica ou fisicamente? Que alternativas seriam essas? Então, aqui algumas reflexões muito rápidas sobre o que seria uma antropologia dos direitos humanos, que é o que eu tenho tentado trabalhar. Então, de novo, colocando o desafio. Como pode contribuir uma antropologia dos direitos humanos se, por um lado, como pode contribuir a antropologia para os direitos humanos se, por um lado, ela traz à luz justamente a polissemia das particularidades, leva, às vezes, ao radicalismo, o relativismo cultural, mostrando aquilo que há de irredutível num dado contexto, mas, por outro lado, se preocupa o tempo todo com traduções, com comunicação entre contextos muito distintos, pelo menos de lógicas que podem ser reciprocamente compreendidas. Acho que a antropologia lida com um dilema, né, fundamental enquanto área do conhecimento, especialmente uma antropologia do direito e dos direitos humanos. Então, eu queria dizer também que acho fundamental nós partirmos do princípio de que é importante problematizarmos a clássica cisão entre pesquisas puras e aplicadas. Eu entendo que na área dos direitos humanos, quem é antropólogo e trabalha com esse tema, realmente não vive essa cisão, ou melhor, se vive é para constatar que ela não existe, né? As pesquisas antropológicas em direitos humanos, no mínimo, colocam o antropólogo eticamente como um ator político. Então, são pesquisas nesse sentido que remetem a questões de ordem ética e política. E só para lembrar, é uma coisa que eu acho sempre fundamental nós não esquecermos, a antropologia, desde os seus primórdios, ela lida com teorias que, se não de imediato, muito rapidamente e depois a médio e longo prazo, deixam marcas no senso comum e em políticas públicas, como é o caso da primeira grande escola de antropologia, que é a escola evolucionista. E até hoje, pelo menos na área do direito, para não falar aqui de várias outras, e do próprio senso comum, nós somos reféns da ideia de progresso, né, de diferenças como partes de um progresso comum a ser hierarquizado. Isso na área do direito é tema de aula como atualidade. Então, o que
podemos fazer e como podemos nos conduzir nesse campo que eu considero acadêmico-político da antropologia dos direitos humanos. E aqui eu lembro, então, uma saída dialógica, que assim é chamada pelo professor Roberto Cardoso de Oliveira. O professor Roberto Cardoso de Oliveira, falecido há alguns anos, ele tratou em vários dos seus textos do que ele chamou de relações dialógicas. E ele entrava num debate que aqui vai ser muito difícil, né, de tratar com o devido cuidado, que remete à ideia de que horizontes morais podem ser antropologicamente mensuráveis, ou seja, que há algo da ordem da moralidade que pode ser avaliado racionalmente, ou seja, analiticamente, ao passo que, se a gente for para um relativismo radical, relativismo cultural radical, ou seja, de que há valores irredutíveis, passamos para incomensurabilidade, impossível de levar a algum diálogo, né? Então, ele aposta nessa comensurabilidade do que ele chama de horizontes morais. E o que vem a ser isso? A ideia de que juízos de valor, ou seja, normas segundo as quais nós nos conduzimos, elas têm algo da ordem da argumentação, é claro, ele está se baseando muito na teoria de Habermas, e que, enquanto tal, podem ser objeto de uma discussão argumentativa, racional. Podem ser, nessa medida, negociadas essas normas, esses juízos, no interior de comunidades e entre comunidades, levando, portanto, ao que ele chama de relações dialógicas. Claro que isso aponta para a possibilidade de acordos quando há divergências, mas pode levar a desacordos ainda mais brutais, ou pode manter as coisas tensas, tais como estavam antes da tentativa de um diálogo. A ideia dele é que é possível uma abertura para melhores argumentos do que aquele que eventualmente nós temos. Ou os nossos podem convencer os outros, né? E que isto é possível se os horizontes em confronto não forem invulneráveis à ideia de que é possível mensurar algo que é da ordem dos valores, é possível traduzir. Depois, nos debates, se vocês quiserem, a gente aprofunda. Então, ele faz uma diferença interessante, né, instigante, entre cultura e moralidade, dizendo o seguinte, ele está se baseando aqui em Georg Simmel, lembrando o seguinte, segundo Simmel, há um contínuo também, né, não só em termos de conflitos, como um contínuo da vida social, há um contínuo entre o que se pode considerar moralidade e legalidade. E que, no meio desse contínuo, nós temos os chamados costumes. Isso está num artigo dessa Revista Brasileira de Ciências Sociais do ano de 94. Então, ele considera que aí há dimensões societárias distintas que devem ser analisadas. É difícil, é complicado, questionável, mas que devem ser analisadas. Então, ele diz o seguinte, populações etnicamente, ele está trabalhando com questões étnicas, populações etnicamente distintas no interior de um Estado uniétnico, como é o caso do Brasil e de vários países latino-americanos, né, que contém várias etnias, mas enquanto Estado se assume uniétnico ou monoétnico. Quando temos isso, tais populações já são vistas como minoritárias, minorias étnicas e sociais. Então está posto aí o campo das tensões. Minorias sempre em tensão com esses valores considerados nacionais e hegemônicos do Estado uniétnico, geralmente de valor, né, pautado em valores brancos, europeus, do colonizador. É neste campo, justamente, que, segundo Roberto Cardoso de Oliveira, se interconectam o que ele chama de etnicidade, eticidade e moralidade. E é nesse campo, por excelência, que ele entende que uma antropologia tem farta possibilidade de se desenvolver e contribuir para o debate dos direitos humanos. Aqui só pontuando
os termos etnicidade e eticidade, né, ele diz o seguinte, desculpem, tem um i a mais ali no etnicidade. Ele diz que são campos, obviamente, né, na prática, que se tangenciam, se intercalam, e que analiticamente vale a pena fazer um esforço para distingui-los. Então, moralidade seria aquilo que é considerado igualmente, ou pelo menos hegemonicamente bom para todos, um consenso sobre um bem viver, uma vida justa, o que é segurança, o que é bem-estar, o que é dignidade, né? E que isso pode estar sujeito a algum tipo de argumentação, que é o que a antropologia coloca, mas vamos desnaturalizar os conceitos de dignidade da pessoa humana. O que é dignidade para as mais distintas comunidades? Né? O que é vida para as mais distintas comunidades? Vamos desnaturalizar para tentar argumentar e perceber lógicas diferentes de conceber o que é vida, dignidade da pessoa humana e assim por diante. Eticidade seria, justamente no campo da ética, um dever ser almejado, quem somos e o que gostaríamos de ser, um dever enquanto valor e responsabilidade, né? Ou seja, hábitos, mas que abrigam deveres, no sentido de ideais. E ele trabalha com dois casos, não sei se vou ter tempo, vou tentar, muito instigantes para pensar fusões de horizontes culturais distintos. Um caso, ele analisou como antropólogo nos anos 50, entre os índios Tapirapé, quando lá chegaram um grupo de religiosas chamadas Irmãzinhas de Jesus. Corria a notícia de que nesse grupo indígena praticava-se um infanticídio e tais irmãzinhas foram especialmente destacadas para enfrentar o que para elas era uma afronta radical, não só aos direitos humanos, como à sua fé religiosa. E o instigante desse caso, diz Roberto Cardoso de Oliveira, é que houve uma fusão de horizonte porque elas foram muitíssimo sagazes no sentido de partir dos argumentos do grupo indígena para fazerem valer também os seus próprios argumentos. Ou seja, o argumento do grupo é: praticamos sim o infanticídio porque isto é uma forma de controle demográfico que achamos bastante correta. E elas então contra-argumentaram dizendo: bom, mas vocês estão diminuindo demograficamente, veja o que aconteceu nas últimas gerações e tal. Então o argumento não foi: isso é contra a lei de Deus, isso é contra a lei divina. E parece que houve um encontro, né, uma fusão de horizontes, e de fato neste grupo o infanticídio diminuiu radicalmente. No mesmo artigo ele comenta um outro caso em que um funcionário da FUNAI, tentando facilitar o casamento de um homem ticuna com a sua enteada, né? Você pode voltar um minutinho? É o último exemplo. O que era proibido no grupo, era considerado uma relação incestuosa. Ele fez com que os dois saíssem da aldeia, se casassem, e obviamente a situação mais terrível se configurou, né? Porque o casal não foi mais aceito nem na aldeia e se tornou marginal fora dela, onde também não via como se inserir, por não ter nenhuma condição, a princípio pelo menos, de lidar com valores da cidade mais próxima e branca. Então, uma tentativa de confluência, de acordo que, no fim, transformou a situação num caso gravíssimo de marginalização do casal. Bom, concluindo, ainda lembrando Roberto Cardoso de Oliveira, ele diz: nós precisamos, para pensar todo este problema, talvez nos valer da ajuda da filosofia. Ele se baseia nesses dois autores, Groenewold e Apel, e diz: bom, uma possibilidade é pensarmos que atuamos sempre em pelo menos 3 esferas: a micro, a meso e a macroesfera. Não sei por que não está aparecendo, mas enfim, apareceu. Muito rapidamente, a microesfera
é justamente o que estes filósofos chamam do campo das morais particulares, por exemplo, onde nos conduzimos nas nossas escolhas sexuais mais íntimas, a portas fechadas na nossa casa, como nos conduzimos. A mesosfera, as políticas mais amplas de ordem nacional, que seriam razões de Estado, que estão nas constituições, nas leis nacionais, e a macroesfera, normas morais universalistas, que aí sim incorporam as cartas e convenções de direitos humanos da ONU, da OIT e por aí vai. Problema. Eu colocando, não Luiz Roberto. Perdão, Roberto Cardoso de Oliveira. Luiz Roberto é o filho dele. Nós transitamos o tempo todo por essas esferas, né? Seja como professores, como cidadãos, mas estou pensando aqui como docentes, né? Transitamos o tempo todo por elas. E a questão, então, que eu me coloco é como transitamos e em que projeto em que tipo de projeto nós nos engajamos nesses trânsitos. E queria sugerir, não como exemplo, né, mas como possibilidade para compartilhar, o que eu estou chamando aqui de um projeto que soma uma autocrítica político-acadêmica constante. Você pode passar os papeizinhos? Aí a minha equação, né? Uma autocrítica político-acadêmica constante com um engajamento pedagógico militante. O que eu estou entendendo por isso? Eu acho que faltam espaços nas universidades para nós refletirmos mais sobre a qualidade do nosso trabalho, né? A quantidade nós temos que provar sempre o tempo todo a exaustão, para nós e para as agências financiadoras. Mas o espaço para este tipo de autocrítica político-acadêmica está cada vez mais escasso, temos que nos perguntar por quê. E o que eu chamo de engajamento pedagógico militante são justamente questões que parecem simples, mas eu gostaria de saber qual de nós temos discutido isso ultimamente no campo político mesmo de uma política acadêmica. Como nós nos relacionamos com nossos alunos em sala de aula, com os nossos orientandos, com nossos colegas docentes e não docentes, em termos de articulação dos nossos programas, cursos e projetos, por exemplo, de novos cursos, por exemplo, interdisciplinares de direitos humanos ou de segurança pública, né, sobre violência. Como nos colocamos na estrutura universitária no que diz respeito à bibliografia que adotamos, né? E que, por exemplo, no Brasil me choca o fato do quão pouco nós adotamos uma bibliografia latino-americana e vice-versa, né? Acho bastante provável que em outros países latino-americanos uma bibliografia de língua portuguesa seja pouco adotada. Então, isso acho que tem que ser objeto de reflexão séria, especialmente nesses grupos agora que ainda bem se tornam mais latino-americanos, né? Que tipo de avaliações nós fazemos dos trabalhos dos nossos alunos, orientandos, como nos colocamos nas bancas de concurso para ingresso docente, para seleção de pós-graduandos, que projetos estão aí, né, em jogo e que nós reiteramos ou não. Que eventos, afinal, nós nos aceitamos participar. E termino lembrando que acho fundamental para quem trabalha numa interface com o direito, que é meu caso, mas que também sou cientista social e advogada, acho fundamental participarmos sempre de eventos da área do direito e chamarmos sempre os nossos colegas de lá para estarem conosco. Acho que esse diálogo é muito fraco ainda. Eles até nos chamam mais do que nós a eles, né? E eu queria então terminar, desculpem a correria, pensei que teria um pouquinho mais de tempo para falar. Queria terminar com uma frase do próprio professor Roberto Cardoso de Oliveira, que está nesse mesmo artigo da Revista Brasileira de Ciências Sociais. Ele diz o seguinte: só quando a ética da responsabilidade ocupar efetivamente esse espaço da mesoesfera, ou seja, das políticas públicas, né, onde a rigor não apenas o Estado-nação, mas todos nós, enquanto cidadãos, estamos inseridos, é que poderemos esperar que um dia a moralidade passe a ser o fundamento de políticas, os valores, né, políticas públicas.
que possa a moralidade ser bem mais que um mero tópico de investigação e reflexão. Eu gosto dessa frase, obviamente, para partir dela pensar várias coisas que, se houver tempo, a gente discute. Obrigada.